Olá, muito boa tarde. Eu sou Carol Rosito. Te atualizo agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 18 de julho. Nós começamos falando sobre a guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos anunciaram a morte de 2 americanos após um ataque do Irã contra a Jordânia. Além disso, o regime iraniano afirmou que não vai cumprir os compromissos do acordo provisório com a Casa Branca. Quem tem os detalhes sobre isso é o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Américo, boa tarde para você. Quais são as últimas informações? Olá, Carol, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. As Forças Armadas dos Estados Unidos confirmaram a morte de 2 soldados na Jordânia e o desaparecimento de um terceiro. Além disso, um número de militares americanos também ficou ferido e 4 deles precisaram ser hospitalizados. Tudo isso depois de o Irã ter lançado drones e também mísseis balísticos contra uma base militar na Jordânia. Os militares americanos não deram informações exatas do que aconteceu, mas confirmaram que esses militares foram mortos e aquele desaparecido ao tentar defender as bases militares desses ataques em conjunto com as forças da Jordânia. Os Estados Unidos também atacaram várias posições dos militares iranianos no território do Irã e, inclusive, destruíram uma ponte e atingiram também uma usina de dessalinização da água, que é muito importante naquela região porque transforma a água do mar em água potável através desse processo de dessalinização. Pelo menos 20 vilarejos no Irã, perto do Golfo Pérsico, ficaram sem água depois dessa destruição dessa usina de dessalinização. Os iranianos também atacaram outras bases militares dos Estados Unidos e destruíram também uma usina de dessalinização no Kuwait. Enquanto todos esses ataques aconteciam, o Irã confirmava que está fora de qualquer tipo de acordo diplomático com os Estados Unidos. O Mojtaba Khamenei, que é o líder supremo do Irã, divulgou hoje um texto. Ele não tem aparecido em público desde que assumiu o cargo, mas ele divulgou um texto dizendo que o Irã não iria cumprir os compromissos do acordo e dizendo que a assinatura do presidente Donald Trump no memorando de entendimento entre os 2 países que levou a esse acordo provisório não valia, aspas, nada, fecha aspas. Então o Irã confirma que está fora do acordo, assim como os Estados Unidos, já que o presidente Donald Trump tinha dado declarações similares há cerca de uma semana. Américo, agora olhando para um outro conflito, a guerra também se intensifica no leste europeu, né? A Ucrânia lançou hoje o ataque mais letal contra a Rússia em mais de 2 anos. Traz pra gente, a Rússia prometeu retaliação, é isso mesmo? Sim, a Rússia sempre que sofre um ataque mais forte dos ucranianos promete retaliação e costuma fazer ataques pesados contra o inimigo, usando inclusive mísseis balísticos. O que aconteceu neste sábado? Os ucranianos lançaram vários drones contra regiões, inclusive próximos da capital da Rússia, Moscou. 2 depósitos de um varejista online, que é chamado de a Amazon da Rússia, chamada Whiteberry, esses 2 depósitos foram atingidos, 8 trabalhadores morreram, 62 pelo menos ficaram feridos e os russos reclamaram muito de ser um ataque contra uma infraestrutura civil. Os ucranianos têm uma nova estratégia nessa guerra que estão aplicando com certa eficiência, que é o lançamento de drones a muito longa distância da zona de combate, da linha de frente. Eles estão fazendo ataques pesados, muito longe dessa linha de frente, muito dentro do interior do território da Rússia. Foi isso que aconteceu hoje. A milhares de quilômetros da linha de frente, eles conseguiram destruir esses 2 armazéns dessa empresa de varejo online, matando essas pessoas. Segundo os ucranianos, essa empresa fabrica e distribui, na verdade, partes e componentes para a fabricação de drones e outros equipamentos que os russos usam na guerra. Isso, segundo os ucranianos, justificaria o ataque, mas os russos condenaram esse ataque porque era um ataque contra uma empresa civil. Sempre que os russos fazem ataques similares na Ucrânia, eles são muito criticados pelo Ocidente e pelo próprio presidente Volodymyr Zelensky, que chega a chamar
chamar esses ataques de crimes de guerra. Agora foi a vez dos ucranianos fazerem exatamente essa tática contra os russos. E as Forças Armadas da Rússia prometeram, como você disse, retaliar. Os russos têm feito ataques bastante pesados cada vez que os ucranianos atingem, por exemplo, refinarias, empresas ou outros alvos dentro do território russo. E provavelmente eles farão o mesmo agora, já que em 2 anos esse é o ataque que deixa mais pessoas mortas dentro da Rússia pelos ataques dos ucranianos. Américo Martins, direto de Londres, trazendo atualizações sobre os conflitos no leste europeu e também no Oriente Médio. Obrigada, Américo. E o governo brasileiro vai realizar consultas aos setores produtivos para decidir sobre a aplicação da lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. As conversas, as áreas econômicas mais impactadas pelo novo tarifaço, vão ser conduzidas pelo ministro do Desenvolvimento. Após as reuniões com o setor produtivo, o Planalto deve decidir se vai avançar ou não com essas medidas tarifárias. Com as medidas tarifárias recíprocas, né? Nas conversas com os empresários afetados pelo tarifaço, o governo deve apresentar medidas de auxílio econômico. Uma delas é o Plano Brasil Soberano, aquele que prevê 15 bilhões de reais em linhas de crédito e financiamento para as empresas sobretaxadas. Os setores produtivos também estudam levar ao governo outras medidas de socorro aos exportadores. E o agro brasileiro calcula os prejuízos com o novo tarifaço dos Estados Unidos, mas ainda não há uma precisão no total dessas perdas. Em meio às incertezas, os setores buscam alternativas para lidar com os impactos. Quem explica isso agora melhor é a nossa analista de agro, Fernanda Pressinotti. O agronegócio já começou a fazer as contas para entender o tamanho do prejuízo após a confirmação do tarifaço anunciado pelo Donald Trump nesta semana. Embora a balança comercial do agro como um todo não tenha sido gravemente abalada, alguns segmentos específicos enfrentam perspectivas preocupantes. É o caso do açúcar orgânico, arroz e tabaco. Todos eles atuam em outros mercados, mas determinadas empresas trabalham apenas com produtos específicos desenvolvidos para os Estados Unidos e agora estão praticamente impedidos de exportar. O que essas empresas aguardam são os detalhes do Plano Brasil Soberano anunciado pelo governo, para saber que tipo de apoio irão receber. Algumas delas já admitem que, sem uma solução rápida, poderão reduzir a produção, fechar unidades e até demitir funcionários. No curto prazo, o desafio é amenizar as perdas, mas no longo prazo a palavra de ordem é diversificação. O melhor exemplo de que essa estratégia dá certo é o setor de carnes. No passado, a China chegou a concentrar quase metade das exportações brasileiras de carne suína. Hoje, não passa de 11% e não há um único país, entre mais de 20, que tenha um percentual maior que esse. É exatamente esse caminho que outros segmentos terão que seguir. A Apex, Agência de Apoio às Exportações, já anunciou que vai destinar 130 milhões de reais para ajudar as companhias brasileiras a conquistarem novos mercados. Os detalhes serão divulgados em agosto. É mais fácil conquistar novos mercados? Não, com certeza não. Mas diante de um cenário em que a política se sobrepõe às questões comerciais, essa passa a ser a principal e, para muitas empresas, a única estratégia de sobrevivência. A gente fala agora sobre política nacional. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro acusou Alexandre de Moraes de agir por vingança. A declaração vem depois da decisão do ministro do STF decidir endurecer as restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue em prisão domiciliar. Thaisa Medeiros traz as informações para a gente ao vivo aqui de Brasília. Thaisa, muito boa noite, boa tarde ainda para você. Explica para a gente quais são as medidas que foram determinadas pelo ministro e a reação de Flávio Bolsonaro, mais uma vez, a essa decisão de Moraes. Boa tarde. Boa tarde, Carol, você e a todos. É isso, o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas ele endureceu as regras que são impostas para cumprimento dessa medida
de prisão domiciliar e as medidas cautelares que vêm junto com isso. Uma delas é a suspensão de 30 dias das visitas de familiares. Esse período, então, que somente os advogados e os médicos poderão visitar Jair Bolsonaro. A exceção seria Flávio Bolsonaro, porque ele consta como advogado, né, do time da defesa de Jair Bolsonaro, mas ele se enquadra em outro caso, porque o caso dele já está sendo debatido ali em relação àquela carta que foi lida por ele na live. Então a visita foi suspensa por outros motivos. Também teve a suspensão das visitas com teor político eleitoral até o fim das eleições de outubro e também a divulgação de manifestos políticos e eleitorais, mesmo por meio de terceiros. Isso também fica vedado pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente lembra, né, que a Procuradoria-Geral da República, por meio ali do Paulo Gonet, tinha se manifestado pela manutenção da prisão domiciliar, mas sugeriu justamente o endurecimento dessas regras, alegando que existia ali uma violação de fato que não justificava regime fechado, mas que justificava a necessidade dessas novas regras serem impostas. Então foi isso que defendeu a PGR e foi isso que o ministro Alexandre de Moraes de fato seguiu nessa última decisão. E a decisão repercutiu, é claro, entre os membros da família de Jair Bolsonaro. O filho Flávio Bolsonaro, o senador, disse que a decisão é ilegal, desproporcional, covarde e cruel e disse que usar a força que o Estado lhe conferiu para satisfazer os seus devaneios pessoais não é justiça, é vingança. E justamente nesse sentido é que Flávio critica então que as decisões de Alexandre de Moraes foram muito duras em relação a Jair Bolsonaro e ele trata então como uma suposta vingança que o ministro gostaria de fazer contra o seu pai. Carol. Obrigada, Thaisa Medeiros, pelas suas informações. E é hora de falar sobre Copa do Mundo. Daqui a pouquinho tem a disputa pelo terceiro lugar da Copa. França e Inglaterra se enfrentam em Miami, nos Estados Unidos, a partir das 6 horas da tarde. A disputa pelo bronze coloca frente a frente duas seleções com históricos bem diferentes. A França já jogou 3 vezes na busca pelo terceiro lugar e conquistou o pódio em 2 delas. Já a Inglaterra perdeu as 2 partidas que disputou nessa condição. Conforme o esperado, as 2 equipes vão a campo com diversas alterações no time titular. A França, por exemplo, entra com uma linha de 4 defensores inteiramente diferente em relação à escalação que começou diante da Argentina. Dembélé também começa no banco. Já a Inglaterra vai descansar os 2 principais destaques da equipe, o meio-campista Jude Bellingham e o centroavante Harry Kane. E amanhã teremos a final da Copa do Mundo. Espanha e Argentina se enfrentam em Nova Jersey, também nos Estados Unidos, às 4 horas da tarde. As 2 equipes tinham treinos agendados para hoje, mas fortes chuvas e tempestades de raios caíram sobre a cidade. De olho no segundo título mundial, a Espanha então optou por cancelar a atividade e fazer apenas sessões de academia. A gente vê nas imagens nesse momento o local onde a Espanha deveria realizar o seu último treino, sendo bastante castigado pelas chuvas. Já a atual campeã do mundo, a Argentina, também chegou a avaliar a possibilidade de cancelamento, mas acabou treinando na véspera da tentativa de conquistar o 4º título da Copa. E eu fico por aqui. Na sequência, você confere Resenha do Dinheiro. O programa fala sobre o alívio da inflação brasileira, a retomada do investimento estrangeiro no Brasil e muitos outros temas econômicos importantes para o seu bolso. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Uma ótima tarde.